falta só o Dr. Felipe. Pessoal da publicidade, do manifestante, é o que está aí, né? Aqui, né? Nós quatro. Está todo aqui. O pessoal da liderança Está todo assim. a Maria Amélia, a Jéssica, e ali agora o Silvano agora. O Silvano, o Buiú, tá tudo. É isso aí, Zé. Vamos cumprimentando mais uma vez alguns que não cumprimentei ainda boa tarde, né? Cada um de vocês, o vereador Guilherme, né? O Cana, acho que todos vocês, a liderança. Quando o vereador Guilherme me procurou essa semana, eu fui no gabinete poder marcar essa reunião, a gente prontamente pedi para mim que pudesse agendar para hoje 5 horas, eu tinha um compromisso hoje, marquei hoje às 5 horas, estaria na entrevista hoje às 6 horas, mas pedi para desmarcar para poder atender essa reunião com vocês já hoje, devido à situação que vem ocorrendo no município, como a gente sabe, da falta de água, em vários fatores. Também para ouvir alguns de vocês, quando o vereador me procurou, para poder ouvir a cada um de vocês e dar algumas explicações, alguns esclarecimentos dos ocorridos, até porque quando alguém me questionou que eu não estava no dia da manifestação aqui, já comecei com o vereador Igor, até porque na segunda-feira de manhã cedo, às 9 horas, quando eu saí da Rádio Meninas de manhã cedo, o PC já tinha me ligado e pedido para que eu tivesse no programa dele às 6 horas. E deixar bem claro, em nenhum momento vocês procuraram o gabinete para que fosse ouvido alguém. Vocês promoveram uma manifestação, a chevada, a manifestação de vocês, e eu não sabia que se tinha alguém ali que vinha aqui para poder agendar, para poder falar. Ontem eu falei num programa de rádio só, mas não fui procurado por nenhum para falar, para poder ouvir. Eu já tinha agendado antes porque o PC tinha me convidado devido à manifestação que já tinha acontecido na sexta-feira e alguns ocorridos que eu fosse um programa para poder estar falando da falta de água e falando da manifestação. Então ela disse, não, PC, eu vou falar da falta de água, dos ocorridos que ocorreram no município, a preocupação da gente no trabalho. Mas prontamente, deixar bem claro, prontamente quando vocês ligaram no gabinete para ajustar, ou foi o Giga, alguém que veio no gabinete, trouxe um documento aqui. Foi a Maria Amélia, a Jéssica Albino aqui. Isso, a Jéssica Albino que ligou. A menina me ligou, quer marcar? Não, pode marcar imediatamente, eu tenho, desmarca a minha agenda e marca para poder atender. E antecedeu, o decorrido das faltas, já começando aqui pela falta de água, depois eu quero ouvir vocês, mas colocar as nossas colocações, pela falta de água do município, não dá para falar para algumas pessoas o ocorrido, porque é difícil você explicar para 80, 100 pessoas. Mas para vocês, que são pessoas inteligentes, são pessoas que têm um entendimento, são vários fatores que ocorreram nesse período do dia 28, anteontem, na segunda-feira, que acarretou tudo isso com a falta de água, o desaparecimento da falta de água em Camboriú. Se nós dizer que nós não sabíamos que ia faltar água em Camboriú, nós estamos mentindo, porque ia faltar água na virada do ano, no dia 2 ia faltar água. Agora nós não sabíamos que ia chegar num ponto que chegou. Por que chegou nesse ponto? Por vários motivos que acarretou, vários problemas, tudo ocorreu em seguida um do outro, que chegou no desabastecimento da cidade de Camboriú, como ocorreu na cidade de Balneário de Camboriú também. Nós temos dias aí de a gente virar à noite e dias tentando reabastecer a cidade, pelo alto consumo da cidade de Camboriú e a cidade de Balneário de Camboriú, é que deu esse desabastecimento total na cidade. Nós chegamos ali num ponto de 10% só da cidade abastecida em alguns dias. A gente tem relatório diariamente. Quando eu fui questionado por algumas pessoas que não estavam em algum lugar, porque não estavam explicando, deixar para vocês, não dá para mim falar que está na rua para 80 pessoas. Agora, para vocês, eu e o Miranda podemos falar. Muitos de vocês passaram o Réveillon, ou muitas pessoas na rua passaram o Réveillon na família. Eu e o Miranda passamos o Réveillon lá dentro da ETA, né? Acompanhando todo o trabalho, junto com outras pessoas. No dia 1º, o Miranda, nós estávamos lá na ETA, no dia 1º, o dia todo acompanhando para que não faltasse água. Faltou. Agora, se nós não tivermos lá, talvez o problema poderia ter ocasionado maior no município de Camboriú, o desabastecimento de água. Então, isso foi vários fatores. O dia 28, com a queda de energia na cidade que faltou, igual a gente foi questionado isso. Se a gente contar para as pessoas lá na fora, talvez é difícil a pessoa entender ou acreditar. Agora, vocês são pessoas que estão um pouquinho, que é mais inteligente, sabem da noção do que eu estou falando. Um passarinho pousou num fio da energia, caiu a energia da captação todinha. Se a gente falar isso aí, o pessoal acha que é uma brincadeira, que é uma mentira, que é uma piada, isso aqui. Mas são vários fatores que ocorreu tudo dentro de 5 dias, 10 coisas ocorreu tudo isso aí, que a gente deu um desabastecimento total na cidade, que a gente não conseguiu votar hoje. Nós estamos com 98% da cidade hoje, essa madrugada, com 98% da cidade abastecida, mas tudo isso ocasionou por vários problemas que ocorreu, tudo em seguida, um em seguida do outro, né? Então, se nós dissemos que não tinha água no rio,
nós não conseguimos tratar a demanda de água que tinha. Balneário não conseguia tratar a demanda que nós precisávamos, que Balneário precisava, nós precisávamos. Nós tínhamos aí, hoje nós estamos com a capacidade de vazão hoje de 839 litros para ETA, para tratar, né? Onde nós precisávamos aí hoje ter no mínimo 950 mil litros de água por segundo para tratar. Teve alguns dias com as duas quedas de energia, nós chegamos com uma vazão só de 600 litros por segundo, né? Onde nós estávamos com 850, 830, quando caiu a energia que voltou de volta, nós voltamos com a capacidade só de 600 litros de água por segundo. Então, assim, não era preocupação nossa, mas era preocupação de nós, de Balneário, todo mundo junto para tentar solucionar o problema o mais rápido possível, com troca de motor, com gerador, acabou a energia, tive que acionar o gerador para botar a energia mais rápido possível. Quando da vez caiu, a energia ficou 24 horas, né? Sabe, teve lugares que ficou 24 horas. Quando da vez ficou 24 horas para reverter a energia. Então imagina um lugar que precisa de uma bomba para bombear água e cai a energia, você fica 24 horas de energia para poder reabastecer de volta aquele ponto. Então tudo isso ocasionou essa desabastecimento total na cidade de Camboriú. Nada justifica, a água todos precisam, é um bem, como você falou, um bem comum que todos precisam, nada justifica. Mas só para que vocês entendam, foram várias coisas que ocasionou tudo em 5 dias, 6 dias, que deu desabastecimento total da falta de água. Essa história que as pessoas estão falando, eu gostaria depois, de um ou dois de vocês, eu fiz uma conversa com uma pessoa hoje, se vocês pudessem tirar um ou dois de vocês pudessem ir na ETA para vocês entenderem como é que funciona a ETA. Nós já fomos várias vezes. Nós do comitê já fomos várias vezes e sabemos como é que funciona lá dentro. A primeira questão que eu queria perguntar para você, Zé Branco, o que vocês falam sobre a ausência do comunicado oficial para a população de Camboriú sobre a falta d'água? Porque esse comunicado foi feito 5 ou 6 dias depois que a falta d'água já estava instalada aqui no município. Com ressalva de que os plantonistas do SESB disseram que... Disseram para mim, inclusive. Que a autarquia não poderia fazer porque a empresa que cuida do serviço é terceirizada, que não tem uma justificativa até ilógica, que é um órgão do governo nem pode ser terceirizado, né? Eles disseram que não podiam fazer comunicado. Então, sim. Então, aí a quero queixa... que você fale sobre essa questão do comunicado, sobre esse problema, né? Porque a comunidade ficou sem nenhuma informação durante esse processo. A nota oficial na prefeitura saiu mesmo. Uma questão de ordem. É que é uma situação que é previsível, né? Já aconteceu, não é a primeira vez, diversas vezes vem acontecendo. É previsível. Nada foi feito. Com a questão de ordem, você falou em 80 pessoas, não eram 80, era quase 500 pessoas numa coisa. E tivemos 50 mil acessos no Facebook em relação a esse tema, né? O apoio total da população quanto às nossas reivindicações, né? Não é um grupo de pessoas que está falando aqui, nós estamos representando a comunidade. E como é um processo previsível e nada foi feito, essa cobrança nossa tem que ser feita, porque é um anseio da comunidade. É porque nada foi feito, foi tudo prometido em programas de governo, desde 2008, 2013, colocar os reservatórios para poder ter um poder maior de reserva, para poder sustentar isso aí. Não, nada foi feito em relação a isso. Desde 2008 para cá, são coisas básicas, para necessidades básicas da população, e que nada foi feito, que é um custo, vamos dizer, um reservatório custa hoje R$500 mil, mais ou menos isso, e tem outras despesas que, se fossem evitadas, poderiam ser feitas para essa finalidade que é primária da população. Então a gente está questionando a gestão em si, não é assim os problemas pontuais que lá faltou luz, porque ali entupiu não sei o quê, não é por aí. Nós temos uma situação assim de conjuntura e estrutura do processo. O problema maior aconteceu. Vou responder um de cada vez. Eu acho que tem que começar pela questão da ausência do comunicado oficial. Eu antes gostaria que o Juliano falasse, então agora não procedo que a gente deu essa informação, né? Que não poderia estar falando, não poderia colocar o comunicado, porque seria da empresa terceirizada que seria. Até gostaria de saber se você teve acesso à pessoa que falou isso.
falei por telefone pelo celular do plantonista. é assim, A pergunta é sobre a ausência do comunicado oficial, que não foi feito. Por que não foi feito? Vocês não previam isso daí? Não tinha previsão? Não, mesmo não tendo previsão, Ou desculpa. tinha previsão? e Por que não foi feito um comunicado oficial, depois de 6 dias é que foi feito esse comunicado? No jornal, Quando ele falou da imprensa, estava na imprensa toda hora comunicando, entrando em contato, pedindo para economizar. Sim, mas as pessoas estavam tentando ligar, Mas não não é eram só uma questão de atendidas. economizar, As Miranda, pessoas você buscaram no tem site da pra prefeitura, não estava lá. Buscaram no Facebook da prefeitura, não estava lá. Então, assim, a responsabilidade cabe apenas ao povo de economizar. Claro que é uma questão, é uma pauta, uma agenda básica que a gente trabalha, inclusive na educação básica, com crianças. Acho que o consumo tem que ser consciente, sim. Mas aí, eu vou te fazer uma pergunta bem boba. Consumo do quê, né? Porque se não tem água. Então, assim, a gente faz nossa parte como sociedade civil organizada, só que também não pode usar, como vocês fizeram na rádio, que eu estava ouvindo, né? Não pode usar essa questão só do consumo, porque não tem matéria-prima suficiente, não pode usar a questão da necessidade de se consumir conscientemente para justificar uma falha infraestrutural do serviço público. Porque isso é factível, tanto que vocês mesmos começaram admitindo isso, que isso acontece, pelo passarinho que pode subir lá em cima do poste de luz e ficar sem energia elétrica na estação de tratamento. Então, poxa, né? Aí vocês questionam que a gente não oficializou antes para a prefeitura, só que, então vamos ser coerentes, né? A prefeitura também não tem o costume de oficializar algumas coisas também. Então vamos...